Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Recentemente a Disney caiu na boca do povo com um bafafá que faz os rumores da casa do Big Brother parecerem fofocas de escola primária. O rolo envolve a Disney, que aparentemente tem um viés político mais explícito que camiseta do Che Guevara em protesto de esquerda. O caos começou quando um funcionário anônimo da ABC News, que por acaso é controlada pela Disney, decidiu jogar um balde de água fria no debate da campanha presidencial de Kamala Harris e do famoso Laranjão. O insider alegou que Harris recebeu as perguntas do debate com uma antecedência que faria até o Marty McFly ficar com inveja, violando todas as regras de um debate justo. Já vamos falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então, que o barco não se paga sozinho. Antes de começar, caso alguém se pergunte por que eu estou falando de política, é unicamente porque nesse caso quem está envolvido no escândalo político é a Disney e a gente já vem falando das cagadas que eles vêm fazendo já tem um tempo. Beleza? Segue o jogo. Para apimentar mais ainda o drama, o denunciante soltou um documento que pode colocar em risco a própria alma, já que se for falso ele pode acabar em um calabouço jurídico. O sujeito ainda jurou que tinha gravações secretas que mostrariam não só a antecipação das perguntas, mas também que Harris pediu uma checagem dos fatos em tempo real das declarações do Laranjão, enquanto a Harris estava livre de qualquer verificação e isso resultou num debate com um tratamento desigual, obviamente. O tal documento foi enviado para o Mike Johnson, o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que deve estar adorando essa zona. Essa denúncia é um grande rolo porque mexe com a credibilidade de uma rede de TV de peso e a imparcialidade de um evento crucial para a democracia americana, os debates presidenciais. Se essas gravações forem reais e caírem na mão do público, a ABC News e a Disney podem ter que se preparar para um apocalipse midiático. A resposta da Disney a esse escândalo foi mais evasiva. Dana Walden, uma executiva da Disney e amiga íntima de Kamala Harris, foi chamada para o jogo e fez a egípcia quando foi perguntada sobre o favorecimento. Em vez de uma resposta direta, ela só fez uma propaganda para a equipe da ABC News, chamando de superqualificados, defensores dos mais altos padrões de ética. É claro, essa falta de transparência só fez as suspeitas das pessoas crescerem, tipo fermento em massa de pão. Além de sujar a reputação da Disney, a denúncia também levanta uma questão vital sobre o papel da mídia em processos políticos. David Muir, moderador do debate, garantiu que não tinha esquema nenhum e que as perguntas não foram compartilhadas com antecedência. Mas as alegações do denunciante colocam isso em xeque, sugerindo que havia sim um esquema sujo entre a campanha de Harris e a emissora. O cara fez um documento e jurou no tribunal que aquilo ali era verdade. Então, se for mentira, ele vai preso por perjúrio. Isso é o mínimo que vai acontecer com o cara. Esse tipo de denúncia não é uma novidade. A gente já viu essa novela antes com Dana Brasili, que foi acusada de passar perguntas para a campanha da Hillary Clinton em 2016. Esse tipo de coisa só reforça a ideia de que a mídia americana tem mais viés do que devia. A Disney, com a sua queda de popularidade e desempenho financeiro, não está exatamente na melhor posição para enfrentar um escândalo desses. O Nelson Peltz, investidor ativista, que todo mundo já sabe quem é, ele já saiu no soco com a Disney, né? E ele pode usar essa situação para apertar ainda mais o cerco. A pressão sobre a Disney pode fazer com que eles mudem de líderes como se fosse figurinha em álbum de futebol. Tem uma coisa com relação à política americana que é completamente diferente da política brasileira. Na política americana, se um candidato conversa com uma profissional do sexo, por exemplo, já acaba a campanha do cara. O pessoal já cai de pau em cima, aquilo ali é um horror, que não sei o quê. No Brasil, o candidato é o dono do puteiro. Tá? Então, para nós, esse tipo de coisa até passa, não deveria, mas até passa com um pouco mais de facilidade. Nos Estados Unidos, isso não passa de jeito nenhum. Um outro ponto interessante é o papel das redes sociais na amplificação desse babado. Antes da chegada do Elon Musk no X, o antigo Twitter, um escândalo desses poderia ser abafado mais rápido do que você pode dizer censura. Mas com o Musk na jogada, o X se tornou o paraíso da liberdade de expressão, permitindo que histórias como essa ganhem visibilidade. Isso é um contraste e tanto com o que aconteceu com o laptop do Hunter Biden nas últimas eleições americanas, que foi engavetado pelas grandes plataformas de mídia social. Agora o X está fazendo o papel de um megafone para escândalos que antes eram censurados. A mídia tradicional, que antes tinha um monopólio sobre o que era ou não divulgado, está vendo sua influência derreter como se fosse um cubo de gelo no deserto, enquanto plataformas digitais independentes ganham terreno. Isso muda completamente o jogo, permitindo que as histórias que antes eram abafadas
ganhem um palco que nunca tiveram. Só que apesar desse alvoroço, muitos especialistas acham que a Disney vai passar por essa tempestade como se fosse uma folha ao vento. A denúncia pode até resultar em audiências no Congresso, mas historicamente essas audiências são mais para show do que para ação real. A Disney, sendo a gigante do entretenimento que é, pode enfrentar uma tempestade temporária, mas provavelmente não vai se afundar por causa disso. Afinal, o público que ainda é fã da Disney pode ver o suposto favorecimento a Harris e um ataque ao Laranjão como algo positivo. A polarização política nos Estados Unidos é tão forte que para muita gente a lealdade ao partido pode valer mais do que a integridade jornalística. Os tais especialistas só esqueceram de considerar que o público que ainda é fã da Disney hoje é uma minoria que não é o suficiente para pagar as contas. Então, sim, pode ter um backlash violento para cima da companhia. Por outro lado, essa situação pode aumentar ainda mais o ceticismo em relação à mídia tradicional. As pessoas já não confiam mais na mídia de massa. O fato de uma rede respeitada como a ABC News estar envolvida em um escândalo de manipulação política só reforça a ideia de que a mídia de massa está tão imparcial quanto um juiz de futebol comprado. No final das contas, a denúncia contra a Disney e a ABC News é só um sintoma de um problema maior: a crescente politização da mídia e a dificuldade em manter a confiança do público. O futuro da mídia nos Estados Unidos e no mundo está em jogo, e as consequências desse escândalo podem ser mais amplas do que a gente imagina. Para dar conta dessa crise, a Disney vai ter que jogar pesado. Isso inclui uma investigação completa sobre as alegações de viés e garantir que a ABC News esteja mantendo os mais altos padrões de ética e imparcialidade. A empresa também precisa falar com o público e os investidores sobre o que está fazendo para reconquistar a confiança. Mostrar mudanças reais é essencial para convencer a todo mundo de que a Disney está realmente agindo. Se não mostrar, a crise só vai agravar os problemas existentes e criar ainda mais dor de cabeça para a empresa. Agora, em um ato um pouco mais dramático, a Disney está pensando em colocar Dana Walden no comando como a próxima CEO. Walden é uma veterana do entretenimento e parece ser a escolha óbvia para substituir o controverso Bob Iger, mas a ascensão dela está cercada de polêmicas que nem filme de suspense consegue superar. Walden tem um currículo impressionante, com papéis importantes em várias redes de TV, mas a trajetória dela foi tudo menos tranquila. Recentemente ela fez umas declarações tão fora da realidade que dá até vergonha alheia. Em vez de usar a chance para unir e inspirar a equipe, a Walden parece ter se preocupado mais em salvar a própria pele, o que só aumentou as tensões na Disney. Só para vocês terem uma noção do que ela fez, tá? Do que ela falou. Uma denúncia anônima expôs uma série de problemas internos sob a liderança da Walden. Funcionários disseram que, em vez de resolver as questões, ela estava mais preocupada em manter a aparência de que tudo estava sob controle. Essa abordagem gerou um ambiente de trabalho onde qualquer crítica ao ambiente de trabalho era tratada como um ataque, e os funcionários se sentiam pressionados a ficar quietos e enfrentar as represálias. A denúncia acabou sendo um catalisador para críticas internas e externas, colocando a Disney em mais uma crise. Sim, porque o que ela já tinha não era o suficiente, ela precisava de mais uma. Além dos problemas de gestão, a Walden também sofreu com um impacto negativo das suas declarações públicas. A discrepância entre a imagem que ela tentava passar e a realidade interna da empresa criou um vácuo de confiança. Enquanto ela se vendia como uma líder inclusiva, a realidade era uma gestão autoritária que afetou a moral dos funcionários e a imagem da Disney. Os problemas internos da empresa têm ramificações profundas. A crise de liderança envolvendo a Walden não é um problema isolado, mas intensifica os desafios que a empresa já estava enfrentando. As questões com as franquias, a gestão interna. A ironia é que uma empresa famosa por criar mundos mágicos agora está imersa num drama corporativo que parece mais um folhetim do que uma história de sucesso. A Disney vai ter que lidar com essa crise com cautela. Se Walden realmente for a escolhida para o cargo de CEO, e a gente espera que não, porque ela é pior do que Bob Iger, na minha opinião, ela vai ter que enfrentar uma série de desafios e mostrar uma liderança eficaz. A empresa vai precisar de mais do que mudanças na liderança e declarações públicas. Vai ser necessário um compromisso real com a resolução dos problemas internos e uma abordagem mais transparente e inclusiva. A Walden vai ter que provar que sabe liderar, na verdade, restaurando a confiança e a moral dos funcionários e enfrentando os desafios de uma maneira prática e sensível. Voltando um pouquinho à questão das denúncias contra a ABC News, o denunciante, no melhor estilo "eu sou herói anônimo", afirma que tem gravações secretas que expõem esse complô digno de uma série de espionagem. Mas claro, até agora ninguém viu uma faísca dessas gravações.
Então, enquanto não surgem as fitas, a Disney pode continuar com seu número de contorcionismo corporativo, negando tudo e defendendo sua ética com a mesma convicção de um político em campanha. E quem diria, né? A gigante do entretenimento, a mesma que nos trouxe o Mickey e a Elsa, agora está envolvida num rolo político que faria até a Casa de Papel parecer brincadeira de criança. Enquanto isso, a galera no Twitter está se deliciando com o caos. Porque se tem uma coisa que a internet ama é ver um gigante tropeçando. E com o X agora se tornando um espaço para liberdade de expressão ou um palco para tretas, histórias como essa estão ganhando mais visibilidade do que jamais teriam nos tempos em que as redes sociais eram controladas por uma galera mais cuidadosa com o que deixava viralizar. Se antes a Disney podia simplesmente abafar um escândalo desse tipo, hoje ela está no meio de um furacão de memes, hashtags e threads infinitas que analisam e escrutinam cada detalhe do assunto. E a cereja do bolo? A polarização política nos Estados Unidos é tão extrema que esse escândalo pode acabar sendo um tiro no pé ou um balde de água gelada, dependendo de qual lado você tá. Para muitos fãs da Disney que são mais inclinados à esquerda, essa acusação de favorecer a Kamala Harris pode ser vista como uma atitude heróica, quase como uma missão dada diretamente pela Liga da Justiça. Já para o pessoal que apoia o Laranjão, ou que simplesmente não gosta da Kamala, a Disney só se afunda ainda mais no lodo da parcialidade midiática. E enquanto tudo isso rola, você deve estar se perguntando, tá, mas onde é que esse negócio vai parar? Bom, a verdade é que a maioria desses escândalos se dissipa tão rápido quanto aparece. Talvez a ABC News seja obrigada a fazer algumas mudanças cosméticas, despedir uns peixes pequenos, soltar um pedido de desculpas público, talvez, daqueles bem sem graça, só para dar uma acalmada, baixada na bola, né? E talvez, uma grande ênfase no talvez, o Congresso dos Estados Unidos se meta no meio e comece aquelas audiências que parecem emocionantes, mas que no fim só servem para dar material para programas de comédia noturnos. Seja qual for o resultado, o que fica é uma mancha na reputação da Disney. Porque uma coisa é você errar em um filme, lançar uma sequência desastrosa Star Wars, ou enfrentar críticas pela falta de criatividade. Outra coisa é você estar no centro de um escândalo político onde a integridade de uma eleição está em jogo. Isso é um nível de bagunça que nem o Mickey consegue limpar com sua varinha mágica. Agora, a Disney vai precisar de uma estratégia de relações públicas digna de um roteiro de Hollywood para consertar essa encrenca. E vamos ser sinceros. Se depender das últimas decisões da empresa, essa estratégia vai ser tão eficaz quanto tentar tapar um buraco de cratera com fita adesiva. Falando em buracos gigantes, é impossível não mencionar a crescente crise de identidade da Disney. Longe vão os dias em que a empresa era vista como uma fabricante de sonhos e magia. Hoje, com todos os problemas internos que eles têm, mudança de liderança, péssimas decisões de roteiro, bilheterias fracas, parece que o Mickey e companhia estão passando por uma crise de meia-idade existencial. A escolha de Dana Walden como potencial CEO no lugar do desgastado Bob Iger é só mais um sinal de que as coisas na Disney não estão indo bem. Walden pode ter um currículo extenso, mas as suas recentes declarações públicas e decisões de liderança parecem mais desconectadas da realidade do que os finais alternativos de Game of Thrones que a galera ainda tenta inventar por aí. Para quem não sabe, o Walden é conhecido por ter uma amizade íntima com a Kamala Harris. Então adivinha, a galera já está especulando se essa proximidade pessoal não teve nada a ver com todo o escândalo de favorecimento político. E o pior é que mesmo que não tenha tido nenhuma influência, o simples fato de as pessoas acharem que pode ter rolado algo já coloca mais lenha na fogueira. Porque se tem uma coisa que a internet adora mais do que um bom drama, é uma teoria de conspiração. Enquanto isso, Bob Iger, que recentemente voltou ao posto de CEO, por quê? Boa pergunta. Tá com a moral mais baixa do que as ações da Disney. Estava olhando ontem, as ações da Disney estavam em R$34, não é nem dólares. Tá? Isso, cara, tá de graça. Ela já tinha saído da posição, mas foi puxada de volta para tentar salvar o navio e até agora não conseguiu impedir que o Titanic afundasse. A ideia de colocar o Walden no comando parece ser uma tentativa desesperada de trazer novos ares, mas com o histórico dela pode acabar sendo mais uma decisão furada daquelas que só fazem o buraco ficar ainda maior. No final das contas, o que a Disney precisa fazer é encarar a realidade e se afastar um pouco das polêmicas políticas. Ao invés de tentar agradar todo mundo e acabar irritando a maioria, talvez fosse mais inteligente focar no que sempre fez de melhor, criar histórias que unam as pessoas e não dividi-las. O mundo já está polarizado o suficiente sem que a casa do Mickey resolva se meter no meio. Mas claro, isso tudo é bem mais fácil falar do que fazer. A Disney é um gigante corporativo com acionistas impacientes, uma base de fãs cada vez mais irritada e um histórico recente de decisões catastróficas. O caminho para restaurar a sua reputação vai ser longo e cada passo em falso só aumenta o risco de cair de vez no abismo. Enquanto isso, a gente, como público, só pode assistir de camarote essa novela corporativa. Vai ser uma jornada e tanto.
E quem sabe, no final das contas, esse escândalo todo se transforma em mais um documentário original do Disney Plus, narrado por algum ator famoso que tenta dar um tom mais épico para um drama que nem mesmo os roteiristas mais criativos poderiam inventar. Mas e você? O que você acha disso tudo? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.